Eu me lembro quando eu ainda morava em Recife, quando meu pai, divorciado da minha mãe, morava em Belém, no Pará, e chega a notícia de uns tios meus que vão na minha casa e dizem: o seu pai sofreu um acidente e ele está muito mal no hospital. Irmãos, eu me lembro que naquele dia eu corri para o meu quarto. Eu fiquei umas 3 horas no quarto. Eu li em torno de 70 salmos, de 60 a 70 salmos, chorando em cima dos salmos, orando, clamando, desesperado, mas ali na presença do Senhor. Algumas horas depois eu saí dali, mesmo que a notícia ainda continuava grave. Irmãos, eu saí com uma força no meu interior. Eu saí com uma convicção de que Deus estava agindo. Eu saí com uma certeza. Uma semana depois, meu pai faleceu. Mas não antes, porque ele era um grande peso de oração meu e das minhas irmãs. Porque ele tinha conhecido o Senhor na juventude, mas ele depois se desviou e vivia por caminhos errados. Mas eu me lembro quando no último dia antes da sua vida, ele conseguiu falar conosco ainda no hospital. A gente não conseguiu ir na cidade onde ele estava. E ele disse essas palavras para mim: seu pai é outro homem. Deus literalmente me pegou. Eu me arrependi dos meus pecados. Glória a Deus. Deus tinha me dado a promessa de que salvaria meu pai. Eu tinha entendido pelo meu desespero que ele não ia morrer. Mas Deus o levou para si. E eu pude tranquilizar o meu coração, sabendo pelas suas palavras que Deus o tinha tomado. Deus é fiel, irmãos. Não existe melhor lugar para você correr diante de uma notícia trágica do que para a presença de Deus. É ali que Deus vai restaurar a tua força, Deus vai restaurar teu ânimo, Deus vai colocar verdades no teu interior e você não vai ser abalado. Amém? Amém. Sabe o que aconteceu com Jesus depois que ele esteve ali na presença de Deus para administrar aquela notícia trágica? A multidão veio atrás de Jesus. Olha aqui, versículo 14, versículo 13 no final. Vieram, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Quando Jesus desembarcou, uma grande multidão viu Jesus, uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Preste atenção, se nós como homens não corremos para a presença de Deus nos momentos trágicos da vida, depois nós não vamos aguentar o tranco de viver a vida. Mas Jesus, por ter corrido para a presença de Deus, ele se fortaleceu no Senhor. As multidões vieram precisando dele e ele não desprezou as multidões. Ele curou os enfermos, ele atendeu. A sua dor já não era mais dor, porque Jesus tinha curado a sua dor. Se você precisa de cura para qualquer dor, eu conheço o remédio: presença de Jesus. Cura qualquer dor da alma. Como é que eu posso sair então de situações trágicas na minha vida, irmãos? Diga-se comigo: correndo para a presença de Deus. Outra situação na nossa vida que muitas vezes mexe com a nossa estrutura e muitas vezes consegue nos tirar do alvo. No versículo 15 diz assim: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e vai, adianta a hora, despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se dali. Perdão, não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Aquelas multidões estavam num lugar deserto, era muita gente, mais de 5.000 homens. E os discípulos falam: não tem como dar comida para eles, manda eles embora. Jesus pergunta o que tem no meio deles, e eles falam: a gente só tem 5 pães e 2 peixinhos de um menino ali. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? Manda esse povo embora. Sabe o que Jesus disse? Não precisa mandar ninguém embora. Vocês vão dar de comer. Sabe, irmãos, tem momentos na nossa vida que as situações financeiras, a falta, mexe com a gente. É quando você precisa de um recurso, quando você precisa cobrir a conta, quando você precisa pagar algumas contas, quando você precisa resolver problemas financeiros, você não sabe de onde tirar. E aquilo mexe com você. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Quando situações financeiras difíceis vêm sobre nós,
Tem uma coisa que nós não podemos fazer: ir embora. Aquele povo, os discípulos falaram: manda o povo embora. Jesus disse: não manda ninguém embora. Sabe por que Jesus faz isso? Porque quando você decide fazer uma mudança física por causa de uma necessidade financeira, você está dizendo que Deus não é capaz de prover para a tua necessidade. Deixa eu te dizer algo: você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de negócio, você não precisa mudar de emprego, você não precisa mudar de nada. Deus é fiel para prover as tuas necessidades. O problema não é o negócio, o problema não é o emprego, o problema não é nenhuma outra circunstância. Pode ser duas coisas que estão causando essa grande dificuldade financeira. 3. Ou você não está dando dízimo, e aí não tem jeito. Você precisa se arrepender e pedir perdão, porque a Bíblia diz que quando nós trazemos os dízimos, as ofertas à casa do tesouro, ele repreende o devorador que não acaba com as nossas finanças. Então, se está errado isso, põe em ordem. Outra coisa que pode dar errado: má administração. Se você não está sabendo administrar, pede ajuda que Deus vai lhe dar. E junto com a má administração, pecados escondidos, coisas erradas que você está fazendo. Se é isso, se arrependa, peça perdão a Deus. E o terceiro caso: se for uma prova. Se Deus estiver provando você, irmão, você vai mudar para a China, não vai resolver o problema, você só vai estar fugindo. Me lembro quando o Tiago, no dia 20 de março, entrou no meu escritório e disse: pastor, eu vou vender um negócio. Foi ou não foi? Eu disse: nós vamos orar, duas coisas para fazer: ou alguém vai aparecer para comprar, ou vai entrar um serviço até o final do mês que vai mudar a tua história. Faz 6 meses já. 8 meses. Agora já não tem problema, falta gente para trabalhar, porque serviço não falta. É ou não é? Amém. Irmãos, diga assim comigo: eu não preciso fazer mudanças físicas para Deus me trazer provisão. Eu vou provar isso na Bíblia. Por exemplo, eu quero falar de 2 homens: um que mudou fisicamente e outro que não mudou. O que mudou chamava-se Elimeleque, já preguei sobre isso. Na cidade de Belém, cidade do pão, a Bíblia diz que houve uma fome na terra. Elimeleque pegou sua família, seus 2 filhos e foi para Moab. 10 anos se passaram. Volta somente a esposa de Elimeleque, Noemi, porque os 2 filhos morreram lá. Elimeleque mesmo morreu naquele lugar. E volta Noemi, sem marido, sem filhos. Por quê? E voltou pobre. Por quê? Porque saíram do lugar da casa do pão e perderam a sua bênção. Isaac também, um outro homem. Isaac, no período de fome, na cidade de Gerar, Gênesis capítulo 26, ele se prepara para sair da cidade de Gerar, porque havia fome na terra, para ir para o Egito. Deus fala para ele: não saia da terra. Isaac obedece e, crendo na palavra, ainda planta na terra. Ninguém estava plantando, ninguém estava semeando. Sabe por quê? Porque tinha fome. Como é que ia plantar? Ia gastar dinheiro. Mas Isaac, pela fé na palavra de Deus, ele creu que a vitória não estava numa mudança, mas a vitória estava em crer no Senhor. Ele creu, plantou, e naquele ano ele colheu 100 por 1. Sabe o que isso quer dizer? A Bíblia diz que ele enriqueceu. Quando Deus quer nos prosperar, irmãos, Ele não precisa que você saia do lugar onde você está. Amém. A não ser que Ele mande, a não ser que Ele diga. E se Deus quiser que você mude, Ele vai falar claramente, como Ele fez com Abraão. O que Ele fez com Abraão? Ele chegou para Abraão e disse: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. É claro ou deixou dúvida? É claro ou não, irmãos? Então diga assim comigo: se Deus quiser que eu mude, Ele vai falar. E tem gente que gosta de mudar, irmãos. Muda de casa, muda de cidade, muda de igreja, muda de mulher e de marido. Quando Deus quiser que você mude de cidade, de emprego, de negócio, Ele vai falar com você. Sabe qual é o problema de muita gente? Desanima fácil, não persevera, só quer usufruir. Presta atenção: quem entende de terra aqui? Quem entende de plantar? Quem entende de terra? Muito bem, José.
Ou não? Não tem o tempo que a terra para? O que tem que fazer no tempo que a terra para? Trabalhar a terra, não é isso? Isso é uma lei natural que reflete o princípio espiritual. No teu negócio, na tua vida, vai ter tempo de colheita, de prosperidade, de abundância, mas vai ter um tempo de deserto. E no tempo de deserto, você vive com aquilo que você colheu das colheitas passadas. E se prepara para a nova colheita. Pois eu quero fazer uma palavra profética para a tua vida. Se você está vivendo um tempo de deserto nesses dias, se prepare, porque a colheita que vai vir depois desse deserto vai ser a maior que você já teve em toda a sua vida. Não mude, plante, semeie. Deus faz a gente prosperar com o que a gente tem nas mãos. Deus não mandou buscar pão na padaria. Deus falou: o que tem aí? 5 pães e 2 peixinhos. É o que eu preciso. É com esses 5 pães e 2 peixinhos que eu vou alimentar essa multidão. O que você tem em casa, irmão? O que você tem na sua vida? Talvez você enxergue e diga que não tem nada. Aquela mulher que tinha uma botija de azeite, um pouquinho de azeite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa o diabo roubar essa palavra não, viu, irmãos? A palavra de Deus no seu coração. Aquela mulher que o profeta encontrou e disse: ela tem só um pouquinho de azeite. Ela disse: eu não tenho nada, só tenho isso, um pouquinho de farinha. O profeta disse: é isso que vai ser provisão para a tua vida. E a farinha não acabou da panela. Olha que benção, que coisa linda. E o azeite também não acabou da botija, até que ela pagou todas as suas dívidas e ainda prosperou com o resto. Quantos creem que Deus pode fazer um grande milagre na sua vida financeira? Quantos precisam desse milagre? Fica a sua mão erguida se você precisa desse milagre. E repita essa palavra comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que Tu és suficiente para prover e para multiplicar a minha provisão. Por isso, eu entrego a minha vida, o meu negócio, o meu trabalho, a minha vida financeira nas Tuas mãos e declaro: eu confio em Ti. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Diante de uma situação de falta, de abstinência, de deserto, não saia tomando atitudes desesperadas e precipitadas. Confie no Senhor e consagre a Ele o que você tem nas mãos. Deus vai fazer multiplicar o que tem nas suas mãos. Amém? Diga isso para o seu irmão. Diga assim: o negócio que você tem, aquilo que está nas tuas mãos, é mais do que suficiente para Deus te fazer prosperar. Em nome de Jesus. Amém?